Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar aqui atividades novas, tá? Hoje é dia 19 de agosto. Hoje a gente vai trabalhar português, leitura e interpretação de texto. Então, tem um texto aqui que eu separei pra gente e depois a gente vai entender melhor esse texto através de algumas perguntinhas que eu coloquei, tá? Então, vamos ler, ó. Esconde, esconde. Pelo título já sabe, a gente já dá para saber sobre o que vai relatar aí o texto, né? A gente conhece uma brincadeira que chama esconde-esconde. Então pode ser isso que ele vai falar. Vamos saber, ó. Escolha um lugar para ser o pique e quem vai ficar nele. O jogador escolhido fica de costas e de olhos fechados no pique, contando até o número combinado. Então, se combinou contar até 50, quem tá lá no pique vai contar até 50 de olho fechado, né? Enquanto isso, o resto do grupo tem que se esconder. Quando termina de contar, o jogador vai procurar os companheiros. Quem está escondido tem de correr até o pique para se salvar. Quando encontra alguém, o jogador que está procurando tem que voltar ao pique e dizer onde é que viu o companheiro. Se o jogador encontrado chegar ao pique antes do perseguidor, ele se salva. O primeiro que for pego é o perseguidor na próxima jogada. Se todo mundo for salvo, a brincadeira continua com o mesmo perseguidor. Então, essa brincadeira aqui foi publicada no Caderno Especial Brasil 500 Anos, Brincadeiras, no jornal Folha de São Paulo, no dia 16 de abril do ano de 2000, tá? Então, aqui, o que ele está fazendo? Ele está dando instruções de como se brinca aí de esconde-esconde. Essa brincadeira é uma brincadeira folclórica, cultural, tá? Então, pode ser que eu conheço ela diferente. Como eu brincava ela quando era criança, é que quem ia ser o perseguidor era o último que fosse pego, né? Não o primeiro, como ele está falando aqui. Mas isso depende muito da região do Brasil, como ele é uma coisa cultural que vai passando de gerações para gerações, podem sofrer mudanças aí dependendo do lugar, né? Que a pessoa mora, né? E tudo mais. Bom, vamos ver aqui as questões. Ó, primeira, qual o objetivo do texto ter sido escrito? Para que ele foi escrito esse texto? Por que vocês acham que uma pessoa escreveu esse texto? Para quê? Aí vocês vão colocar aqui, tá? Escrevam aqui nessas linhas aqui. Em sua opinião, aqui a gente está falando de opinião, tá? Então não tem certo ou não tem errado, é a opinião de vocês. Em sua opinião, é importante explicar como é a brincadeira quando alguns participantes não a conhecem? Por quê? Então, eu tô lá brincando com o meu amigo de esconde-esconde, chega uma pessoa nova. Essa pessoa não conhece a brincadeira. É importante eu explicar a brincadeira para essa pessoa? Sim ou não? E por quê? Tá? Vocês vão justificar a resposta de vocês aqui. Esse tipo de texto foi publicado no caderno infantil. O que é caderno infantil? Um caderno para crianças, voltado para crianças, de um jornal. Por que você acha que ele não foi publicado num caderno próprio para adultos? Tem alguma coisa nesse texto que remete à criança? Por que ele foi publicado num lugar do jornal que é dedicado a crianças? E por que ele não foi colocado num caderno de adulto? Vocês podem imaginar algo? Por que isso tenha sido feito? E depois o número 4. De onde foi retirado esse texto? Então, lá no texto está falando de onde ele foi retirado. Lembra que eu li aqui onde que ele foi escrito? Tá? Então, foi aqui, ó, deste jornal, deste caderno aqui, tá? E depois, em que data ele foi escrito? Também tem a data aqui, tá? De quando ele foi escrito, aqui no finalzinho. E depois, que tipo de texto é esse? Esse texto é uma fábula? Aí a gente vai lembrar as características da fábula.
Fábula é uma história que tem uma moral no final, geralmente tem animais como personagens. É sobre isso esse texto? Ou é uma poesia, que é escrita em versos, com rimas? Ou é um texto instrucional? O que é um texto instrucional? É um texto que dá instruções sobre algo, tá? Então, pode ser uma receita. Uma receita, ela dá instruções de como ela deve ser preparada. Uma receita aí de brigadeiro, por exemplo. Ele coloca os ingredientes e depois ele coloca o modo de fazer, né? Que ele está dando instruções sobre como você deve utilizar esses ingredientes. Quando, por exemplo, você lê um texto que ensina a fazer alguma coisa, um texto que eu quero aprender a fazer um origami de pássaro. Então, eu vou ler um texto instrucional, que é um texto que instrui, orienta você a fazer aí um origami de pássaro, por exemplo. Ou ele é um texto informativo, é um texto que traz informações sobre algo, tá? Se esse texto do esconde-esconde ele fosse um texto informativo, como que ele viria? Ele viria dando informações. O esconde-esconde é uma brincadeira folclórica, nasceu no ano de tal, tá? Então, isso é trazer informações relevantes sobre algum tema. Ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo? Ele está dando instruções de como brincar. Não está falando sobre o que é o jogo, onde que foi criado, em que ano e tudo mais, tá? Se fosse isso, seria informativo. E aqui, informativo. Como não é, qual é a alternativa correta? 7. O 7 é para a gente reescrever esse parágrafo aqui bem curtinho, com letra cursiva, tá? Então, vocês vão copiá-lo aqui nessas linhas. E o último exercício, ó. Volte ao texto do dia 19, esconde-esconde, é esse dia mesmo aqui, eu não sei porque eu coloquei isso, volte ao texto do dia 19, porque é o texto de hoje mesmo, ó. Ache 3 substantivos e escreva na linha abaixo. Depois, invente um adjetivo para cada substantivo copiado. Lembre-se, substantivo, nome que a gente dá a algo, tá? Então, caderno, janela, guarda-roupa, lápis, caderno, cama, tudo isso a gente dá nome para algo, tá? Então, lugar de dormir, vou dar um nome para o lugar de dormir, cama. Vou dar um nome para o objeto que eu uso para abrir aqui o quarto, para ventilar o quarto. Como que ele chama? Janela, tá? Então, eu vou achar substantivos aqui neste texto e depois vou criar adjetivos para ele, tá? Então, que nem eu fiz aqui, ó, brincadeira. Brincadeira é um substantivo, é o nome dado a uma forma aí das crianças se divertirem, tá? Brincadeira é um substantivo. E aí, eu criei um adjetivo para ela, eu coloquei divertida. Eu dei uma característica para a brincadeira. Ela pode ser chata, pode ser divertida, pode ser alegre, pode ser várias coisas aí, tá? Eu coloquei divertida. Vocês vão tirar do texto mais 3 substantivos e vão criar aí uma qualidade, um defeito, uma característica para esse substantivo, tá bom? Quem não entendeu alguma coisa, me manda mensagem que eu explico de novo. Se quiser me mandar foto da atividade para eu corrigir, ver o que está certo e o que está errado, pode fazer isso. Eu até gosto que faça isso, tá bom? Então, até amanhã.